Os planetas. Em 2006, a União Astronômica Internacional chegou à última definição de planetas. Está em órbita ao redor de uma estrela. Possui massa suficiente para que sua autogravidade assuma um equilíbrio hidrostático, ou seja, quase esférico. Limpe a vizinhança em torno de sua órbita, ou seja, deve ser grande o suficiente para que sua gravidade não permita que objetos do tamanho próximo invadam sua órbita. Hoje no Sistema Solar existem 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os 4 primeiros planetas são terrosos e os outros gasosos. Planetas fora do Sistema Solar são chamados de exoplanetas. Até 2006, Plutão era considerado planeta, porém, como ele divide sua órbita com outros objetos do cinturão de Kuiper, ele foi reclassificado como planeta anão. Asteroides. Asteroides são materiais muito pequenos que orbitam o Sol. São objetos rochosos e metálicos remanescentes da formação do Sistema Solar, que nunca fundiram em planetas que estão localizados entre a órbita da Terra e de Saturno, mas sua maioria se localiza entre a órbita de Marte e Júpiter, região chamada de cinturão principal. Asteroides que estão em direção à Terra são chamados de meteoroide. Quando o meteoroide adentra na atmosfera da Terra, o atrito faz com que ele queime um risco de luz chamado de meteoro. Caso o meteoroide não queime completamente, sobram partes deles que atingem a superfície da Terra, chamadas de meteoritos. Satélites. Um satélite é qualquer objeto que orbita um planeta, sendo ele natural, como a Lua, ou artificial, sonda, estação espacial. Galileu, em 1610, foi a primeira pessoa a observar que Júpiter possuía uma lua. Essa descoberta foi de extrema importância para quebrar a teoria geocêntrica, pois mostrava que nem tudo gira em torno da Terra. Depois disso, outras luas foram descobertas, não apenas em Júpiter, como outras em planetas do Sistema Solar. Hoje, sabe-se que Marte possui 2 satélites, Júpiter 16, Saturno 18, Urano 15 e Netuno 8, além da Terra que possui a Lua. Estrelas. As estrelas possuem um ciclo de vida passando por várias fases desde seu nascimento até sua morte. As estrelas nascem em nuvens moleculares a partir do colapso de átomos que se juntaram formando moléculas e aumentando brutalmente a densidade local. Depois, passam por uma fase estável que, dependendo do seu tamanho e da sua temperatura, pode ser uma estrela de nêutrons, uma estrela anã gigante e etc. Quando seu combustível acaba, elas podem explodir em uma supernova, uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Os cometas. Cometas são objetos pequenos do Sistema Solar com órbita bastante excêntrica, constituídos basicamente de gelo, poeiras e pequenos fragmentos rochosos. Eles estão entre os primeiros corpos celestes sólidos a serem formados na nebulosa solar há 460 milhões de anos atrás. Eles se formaram nas regiões mais externas, onde é frio o suficiente para o gelo volátil condensar. Eles são constituídos de núcleo, cauda e coma. O núcleo é um objeto sólido e irregular de alguns quilômetros de diâmetro composto de gelo volátil, silicatos e poeira. O coma se forma quando o cometa se aproxima do Sol com a sublimação dos gelos do núcleo com a partícula de poeira. A cauda, que é constituída de poeira, forma-se a partir da ação dos ventos solares. A produção de cauda e do coma do cometa faz com que, a cada passagem pelo Sol, ele diminua sua massa até que reste apenas o núcleo. As estrelas são enormes fornalhas de gás. Em seus interiores, reações nucleares estão continuamente produzindo fantásticas quantidades de energia, que são por nós observadas, mesmo a tão grandes distâncias. Para expressar as distâncias entre as estrelas, os astrônomos utilizam o ano-luz, que equivale à distância que a luz percorre em um ano. Lembrando que a velocidade da luz é de 300 mil km e que em um ano tem 31.536 segundos. Isto nos fornece aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. As estrelas têm características diversas. Algumas são gigantes, até maiores que a órbita de Marte, e outras são anãs, tão pequenas quanto a Terra.
Apresentam diversas cores: vermelhas, amarelas, laranjas, azuis e brancas. As temperaturas de suas superfícies variam, assim como suas composições químicas. Mas estando as estrelas tão distantes, como podemos saber tantos detalhes de suas características? A resposta está na radiação eletromagnética que elas emitem. Na radiação das estrelas, visível ondas de rádio infravermelho, estão contidas preciosas e reveladoras informações que viajam imensas distâncias para eventualmente encontrarem um curioso observador. Estas informações podem ser obtidas pela análise cuidadosa do espectro. A distribuição de energia em diferentes comprimentos de onda é através da análise dos espectros que as estrelas deixam de ser pequenos e misteriosos pontos luminosos para se tornarem objetos com identidades individuais e características específicas, como composição química, temperatura, velocidade de afastamento ou de aproximação da Terra, campos magnéticos, abundância relativa dos diferentes elementos químicos e outras. A velocidade orbital de um corpo, geralmente o planeta ou um satélite, seja ele natural ou artificial, ou uma estrela, é a velocidade com a qual ele orbita ao redor do baricentro de um sistema, geralmente ao redor de um corpo de maior massa. A velocidade orbital em qualquer posição da órbita pode ser calculada a partir da distância do corpo central àquela posição e a energia orbital específica, que é independente da posição. A energia cinética é a energia total menos energia potencial. Para se calcular a velocidade orbital, usa-se geralmente as seguintes equações. Em que V é a velocidade orbital que deve ser calculada, y é o parâmetro gravitacional padrão, r é a distância entre o corpo que orbita e o corpo que está sendo orbitado, e E é a energia orbital específica. Os satélites artificiais são os equipamentos lançados no espaço para observar o universo, tal como telescópios. Os satélites naturais, por sua vez, são os astros que giram em torno de outros astros. Assim, a Lua é um satélite natural que gira em redor da Terra. A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra. Sua distância equivale entre cerca de 384 mil quilômetros, ao passo que a distância mais próxima entre o Sol e a Terra é de 147,5 milhões de quilômetros. Imponderabilidade no espaço. É comum dizer que no interior de uma nave em órbita ao redor da Terra, as coisas e as pessoas estão sob a ação da gravidade zero. Os objetos no interior de uma nave no espaço parecem flutuar e os astronautas têm a mesma sensação. Nessa figura, você observa que a astronauta está encostada ao piso da nave. Perceba que, mesmo assim, ela não exerce compreensão sobre o piso. Mas então, eles estão com gravidade zero ou estão caindo em queda livre? Essa sensação, onde não se pode discernir se realmente está caindo ou se há ausência de gravidade, é chamada de imponderabilidade. Sabendo que as estações espaciais e naves que estão em órbita em volta da Terra ainda sofrem ação de gravidade, como os satélites, podemos dizer que tal imponderabilidade não significa realmente que a força da atração. A força gravitacional, neste caso, é aplicada diretamente em todos os pontos do corpo do astronauta. Isso produz a mesma aceleração em todos esses pontos. Desta forma, não existem compressões entre partes do nosso corpo, o cérebro não consegue perceber o peso quando estamos em queda livre, diferentemente do que acontece quando se está sentado em uma cadeira apoiando na superfície da Terra. Nessa situação, há uma força normal que é somada ao nosso peso a fim de cancelar seu efeito.